Carta aos Efésios, terceiro capítulo, verso 14, verso número 15. Efésios, terceiro capítulo, verso 14 e 15. Quarta-feira passada, nós vimos, Meu Deus, como devemos orar ao Pai em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, com fé, baseados na palavra de Deus, e o que impede a nossa oração de ser respondida? A mágoa, os desejos pecaminosos e tantas outras coisas, a cobiça. E hoje nós vamos continuar vendo mais um pouco na Bíblia o que ela diz acerca da oração. A oração. Efésios, terceiro capítulo, verso de número 14 e 15 somente. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para meditar na tua santa e poderosa palavra, Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos, meu Deus, como nos portar diante do Senhor, que é santo, que é a majestade, que é o Altíssimo, que é o Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oração. Oração na nossa língua portuguesa ela está ligada a duas palavras, orar e agir. Oração, ação. Entendeu? Ação, orar. Orar, ação. Ou seja, devemos orar e devemos agir. Devemos agir e devemos orar. Exemplo disso, Moisés estava na beira do Mar Vermelho e clamou ao Senhor. O Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? É hora de marchar, é hora de você agir. Pitei nas mãos, um cajado, toca nas águas, estende sobre elas e o mar se abrirá. Então, há momentos de orar, há momentos de agir. E quem ora e não age, é sinal que não creu naquilo que orou. Não creu naquilo que pediu. Quem ora e não age, quem ora e fica de braços cruzados, é sinal que não creu no poder de Deus. A mesma coisa, Deus me dá sabedoria, mas eu não leio a Bíblia. Então eu não estou crendo que Deus vai me dar sabedoria. Agora eu oro: Deus me dá sabedoria. Aí eu abro a minha Bíblia e começo a ler. Deus vai me dar sabedoria, porque eu estou crendo no que eu estou pedindo. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar o Altíssimo. Então, nós precisamos entender que as duas coisas são importantes: a oração e a ação. Agir com Meu Deus. Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia assim: vai, porque a tua fé te salvou. Para alguns ele disse: seja feito conforme a tua fé. Então, importante nós termos fé e é importante nós agirmos conforme a nossa fé. Porque até mesmo a fé sem obras é morte. Então, a fé sem ação, ela é morte. A oração sem ação, ela se torna morte. Precisamos agir de acordo com a nossa fé. O texto que nós lemos aqui, Paulo está dizendo que ele se pôs de joelhos perante o Pai do Senhor Jesus Cristo para clamar pela igreja, para buscar pela igreja. Então nós aprendemos que Paulo, ele foi um homem de oração. Jesus foi um homem de oração. Elias foi um homem de oração. Tiago resume a sua história dizendo: Elias orou, o céu se fechou. Elias orou e o céu se abriu. E poderia ter escrito mais ali: Elias orou, fogo desceu do céu. Elias orou, o morto voltou à vida. Então, nós vemos a importância da oração, a importância de orar. Todos os homens de Deus eram homens de oração. Moisés, ele passava 40 dias e 40 noites na presença de Deus, em oração, buscando a Deus, ouvindo a voz de Deus. Outra coisa acerca da oração: a oração, ela não é monólogo. O que é monólogo? É eu falar comigo mesmo. A oração é um diálogo. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu falo com Ele e Ele me responde. Isso
a oração, um diálogo. Assim como você conversa com seus parentes e amigos, você conversa e eles te respondem, eles te perguntam e você responde, assim é a oração. Nós mantemos um contato direto com Deus através do nome do Senhor Jesus. Então, precisamos aprender a orar mais do que nunca. Como eu disse, quarta-feira passada, nós tem várias formas de Deus falar conosco. Através da palavra, da pregação, através de revelações, profecias, sonhos, através de circunstâncias, inúmeras maneiras. A Bíblia diz que ele usou até uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Então, há inúmeras formas de Deus se manifestar, se revelar, se comunicar com a criatura. Mas a única forma da criatura se comunicar com o Criador é através da oração. É mediante a oração. Não há outra forma, não há outro jeito. É somente através da oração que nós buscamos a Deus. Existem vários tipos de oração. Os Salmos de número 51 vai falar sobre um tipo de oração. E esse tipo de oração ele deve ser, na nossa vida, uma prática diária. Salmo de número 51 vai falar sobre a oração de Davi, o rei Davi, o homem de Deus Davi. Salmo de número 51. Aqui nos fala sobre a oração de Davi. Ele vai começar clamando a Deus no seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustente com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprados em sacrifícios, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito. Não desprezarás a Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então, nessa oração do Salmo de número 51, que não é somente uma oração de confissão de pecados, mas é um louvor. O Salmo, do capítulo 1 até o 50, é o inário dos judeus, é o inário dos judeus louvarem a Deus. Então, quando Davi peca, ele vai e faz essa confissão, essa oração em forma de louvor. Imagina só, enquanto muitos tentam encobrir os seus pecados, encobrir os seus erros, colocar debaixo do tapete, Davi logo faz um hino, mostrando o quão terrivelmente ele pecou e clamando pela misericórdia, pela bondade, pelo perdão divino. Ele escreve um hino para se humilhar pelo ato que ele cometeu, pelos crimes de sangue a qual ele cometeu. Pois ele fala no verso 14, livra-me dos crimes de sangue. Então,
nós vemos aqui um tipo de oração, a oração de confissão. Confessar os pecados. A palavra de Deus diz em Provérbios: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca vai ser bem-sucedido, nunca prosperará. Nunca. Por quê? Porque ele está encobrindo os seus pecados diante de Deus e diante da humanidade. Então jamais ele prosperará. Mas aquele que confessa o seu pecado, o abandona e o larga, o deixa, esse alcançará misericórdia diante de Deus. Em Tiago, carta de Tiago, no capítulo 5, vai falar também um pouco sobre a confissão de pecados, a qual nós devemos estar sempre prestando atenção nisso. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Então, confessar os pecados, uns para com os outros, quando pecarmos contra o irmão, nos arrepender e confessar, e pedir perdão, confessar os nossos pecados para Deus. Assim como Davi, quando ele peca, ele não joga culpa em outro, mas ele diz: eu pequei, Senhor, contra ti somente eu pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Então, para que nós possamos fazer uma oração de confissão de pecados, devemos conhecer a natureza do Deus Todo-Poderoso. O que Deus é na sua grandeza e na sua totalidade. Davi conhecia muito bem o Deus a qual ele servia e amava, tanto que a Escritura chama de segundo o coração de Deus. Ele conhecia que Deus era um Deus que tinha misericórdia, era um Deus que tinha bondade, que tinha perdão, mas ele também conhecia um Deus que era justo ao julgar, um Deus que era santo, um Deus que não acha que o pecado é coisa normal, que é coisa bonita. Pois ele mesmo vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Então, essa é a essência do pecado. Não é somente prejudicar a minha vida, ou prejudicar o próximo, ou o meio ambiente, ou a natureza, ou a criação, mas é fazer o que é mal aos olhos de Deus. Por isso, a punição contra o pecado ela é severa. Não é somente a morte física, mas é a morte espiritual, é a condenação interna no inferno. Por quê? Porque nós estamos afrontando um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus bom, um Deus que nos criou para o servir, para a glória e honra do seu louvor. Então, quando nós pecamos, nós estamos roubando a glória que é para ser dada a Deus, a honra que é para ser dada a Deus. Estamos destruindo tanto a nós mesmos, como aqueles que estão participando do nosso pecado, e indiretamente afeta até a natureza, e todas as criaturas gemem por causa do pecado, como diz em Romanos capítulo 8. Em Oséias capítulo 4 diz que o povo, por pecar contra Deus, por rejeitar o conhecimento de Deus, até a natureza passa a ser afetada por causa do pecado. Então, para que nós possamos fazer a oração de confissão, confessar os nossos pecados, temos que ter em vista, primeiramente, a natureza do pecado e o que ele causa aos olhos de Deus. Deus repudia, odeia o pecado, como diz a Escritura. E qual é o tamanho dos nossos pecados? A Bíblia diz que são maiores do que o fio de cabelo na nossa cabeça. Davi, ele vai orar e certa feita ele fala: Senhor, mostra-me até os erros que estão ocultos diante de mim, que eu não sei. Muitas das vezes eu faço coisas que são desagradáveis aos teus olhos. Então, nós precisamos orar, precisamos confessar nossos pecados e clamar como Davi, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Essa é a oração de confissão de pecados. Se humilhar diante de Deus. É chamada a oração também de humilhação, onde você vai se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz: humilhar-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. A palavra de Deus diz uma oração de confissão,
Jesus vai contar uma história de um fariseu entrou no templo para orar e um publicano. O fariseu, ele começou a bater no peito, começou a orar, dizer: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Meu Deus. Apontou para o publicano que estava ali ao lado dele: eu não sou como aquele homem ladrão, não sou adúltero, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo, eu agradeço ao Senhor porque eu sou assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que o publicano também foi orar. Ele nem ousava olhar para o céu, diz a Bíblia. Mas ele batia na mão no peito e dizia: Deus, sê propício de mim, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus fez uma pergunta para os apóstolos: qual deles saiu justificado daquela oração? Aí eles responderam: o publicano. Então ele disse: todo aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado, mas todo aquele que exaltar-se será humilhado. Então aquele publicano, ele saiu exaltado daquele lugar porque ele se humilhou, porque ele confessou que ele era pecador, ele clamou a misericórdia de Deus, ele pediu para que Deus o lavasse dos seus pecados, o lavasse. Por que precisamos confessar o nosso pecado, irmãos? Porque nós não temos poder para reparar o efeito do pecado na nossa vida. Nós não temos poder para apagar nossos pecados. Você pode, daqui para frente, nunca mais pecar. Daqui para frente você nunca mais pecar. Só estou dando um exemplo, isso é impossível. E fazer 1 milhão de boas obras. 1 milhão. Você sabia que essas 1 milhão de boas obras não podem apagar os seus pecados do passado? Não podem. Nossas obras não podem apagar o nosso pecado. Nada pode apagar o nosso pecado. O que então pode apagar o nosso pecado? O sangue de Jesus. O sangue do Filho de Deus. A Bíblia diz em 1 João 2: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo o justo. Vamos ler nas Escrituras essa passagem maravilhosa, que está em 1 João. 1 João. João capítulo 1, verso 9 e verso 10. Olha só que interessante. 1 João capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Confissão. Confessar os pecados. Não para o padre. Não para que o pastor possa te absolver e te perdoar. Porque nós não temos o poder em nós para perdoar ninguém, até porque nós somos pecadores e precisamos também do perdão de Deus, da salvação de Deus. Meu Deus! Nenhum homem tem o poder de perdoar pecados, somente Deus e seu Filho Jesus Cristo. Eu vejo isso na Escritura. Jesus estava pregando uma casa, a casa estava cheia. E a Bíblia diz que tinha um paralítico lá fora, junto com os amigos. Eles não conseguiam entrar naquela casa. O que aconteceu? Eles abriram um buraco pelo telhado, desceram o paralítico. Jesus vem da fé deles e diz assim: filho, perdoados são os seus pecados. E ali havia os escribas religiosos e começaram a pensar somente: quem é esse homem que está dizendo que pode perdoar pecados? Ele agora é Deus? E Jesus, conhecendo o pensamento deles, diz: qual é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, jovem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eles têm a autoridade dada pelo Pai para perdoar pecados. E isso ele provou nos Evangelhos. Eles. Então, a Bíblia diz para não pecarmos.
Mas se pecarmos, que infelizmente pecamos, pois a Bíblia diz que quem não tem pecados, quem diz que não tem pecados, não é somente mentiroso, mas faz Deus ser mentiroso. Porque se a Escritura diz que todos pecaram, como o homem vai conseguir contra o que a palavra de Deus, que o próprio Deus diz acerca do homem? Então, se confessarmos nossos pecados, como Davi confessou no Salmo 51, como aquele publicano que entrou no templo e se humilhou, e não fez como o fariseu que se exaltou, foi perdoado, e tantos outros da história se humilharam diante de Deus, diante do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além de Ele perdoar, Ele apaga as nossas dívidas. Nós vemos que até a justiça humana, aleluia, por exemplo, o camarada cometeu um monte de crime, um monte de coisa errada. A justiça até mesmo pode até perdoar, pode passar anos na cadeia e ser perdoado. Mas se você puxar o antecedente criminal dele ali, vai estar ali. Mesmo que ele já pagou, mas vai estar ali. Os delitos que ele cometeu. Mas Deus não. Deus, além de perdoar e dar uma nova chance, Ele apaga. Ele apaga tudo. Ele lança no mar de esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. É como Davi diz no Salmo de número 51. Só para os irmãos verem interessante. Salmo 51, verso de número 9, diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esconda o face. Não se lembre mais, Senhor. Apague os meus pecados da sua memória. Então, olha só o que Jesus fez por nós, irmãos. Além de nos perdoar, Ele nos purifica de toda a injustiça e nos abençoa. Então, nós temos esse advogado, que é Jesus Cristo, o justo diante do Pai, para advogar, defender a nossa causa diante de Deus. Hebreu diz que Ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por isso nós podemos chegar diante dele com ousadia, com intrepidez e com coragem ao trono da graça, a fim de sermos socorridos e recebermos a misericórdia no tempo oportuno. Então, nós podemos ir até Jesus, confessando nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus não é igual ao homem. Deus não vai jogar depois na sua cara que você confessou. O homem é assim. Depois, lá para frente, 1 ano, 2 anos, se houver alguma briga, Ele vai jogar na cara. Ah, mas lá no passado você fez isso. Mesmo que Ele perdoou, Ele vai voltar a jogar tudo na cara. Deus não é assim. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Apagado para sempre. Porque Deus não é como o homem que guarda mágoa. Deus é um Deus maravilhoso. Clamar. A oração do clamor. Já ouviu essa oração? Clamar? Vamos ver. Jó. Livro de Jó, antes de Salmos. A oração do clamor. Então tem vários tipos de orações. O clamor. Jó, capítulo 34, verso 28. Clamor. Jó, capítulo 34, versículo 28. Diz assim: para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Jó capítulo 12. Jó capítulo 12, verso 4 diz assim: Jó capítulo 12, versículo 4. Eu sou irrisão para os meus amigos, motivo de risada. Eu que invoco, clamo a Deus, e Ele me responde. O justo e o reto servem de zombaria.
Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Então, aqui nós vemos que invocar, clamar a Deus, é um dever também nosso. O profeta Jeremias disse em Jeremias capítulo 36, verso 3, clama a mim, responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes, ou coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, nós precisamos clamar a Deus. O pobre clama a Deus e Deus o ouve. O aflito que está afligido clama e Deus o responde. Então nós podemos aprender algo interessante aqui sobre o clamor. O clamor só pode sair do coração aflito. Sabia disso? Somente aquele que está com o coração aflito, ele pode clamar a Deus. Aquele que está atribulado. A mesma coisa o pobre. Pais de família, as mães. Quantos que clamam exatamente agora para Deus? Deus, eu preciso de alguma coisa para comer. É um clamor, é uma oração, um gemido da alma, que sai de dentro, na forma de choro, de clamor, em alta voz, onde as pessoas clamam a Deus por socorro, clamam a Deus por alívio, clamam a Deus por resposta, por paz, na família talvez, na sociedade, um clamor. E Deus, a Bíblia diz para nós clamarmos, invocarmos Ele, e Ele nos responderá, e Ele nos atenderá. O clamor, Salmo de número 40, verso 1 e verso 2 fala de clamor também, diz assim, esperei com paciência, meu Deus, pelo que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, de um lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma firme, sobre uma rocha. Então isso é um clamor. O salmista estava atolado num lamaçal de lama, atolado ali, sem poder sair sozinho, em dificuldades, em apuro, em perigo de vida, e no meio daquele lamaçal, daquela cisterna de lodo, daquela situação terrível, ele clamou a Deus com paciência, e Deus se inclinou para ele, ouviu o clamor dele, e tirou ele daquele lamaçal, e colocou ele firmado sobre a rocha. Ou clamor, irmãos. Tem pessoas que precisam aprender a clamar. Nós precisamos clamar a Deus. O clamor também fala de uma oração alta, de tocar uma trombeta, de tocar uma trombeta aos ouvidos de Deus. O clamor, ele sai de dentro da alma, um gemido pelo sofrimento, pela angústia, pelo sofrimento da vida. Esse é o clamor. Você já deve ter clamado na sua vida. Nós já clamamos em nossa vida, em situações de perigo, em situações de angústia, em situações ali que não sabíamos o que fazer e clamamos a Deus. Não foi uma simples oração, não foi um simples pedido, não foi uma oração de confissão de pecado, não foi uma intercessão por alguém, foi realmente um clamor, foi algo que saiu das nossas entranhas, de dentro de nós, das necessidades da nossa vida. Então, esse é o clamor. E é importantíssimo nós clamarmos a Deus. Neemias clamou a Deus, buscou a Deus, invocou a Deus, para que Deus ali restaurasse Jerusalém, restaurasse aquela terra. Então nós precisamos aprender a clamar a Deus, a clamar ao Senhor, a clamar e continuar esperando. Salmo de número deixa eu ver se é esse aqui. Salmo 62, verso 5. Salmo 62, verso 5. Essa oração é uma das mais complicadas. Esperar em Deus. Jesus disse uma parábola acerca do dever
de nós sempre orarmos e não esmorecer. Da viúva, ela todos os dias importunava o juiz que não temia a Deus nem a homens. E de tanto ela importunar aquele juiz atendeu a sua causa. E Jesus falou o seguinte, que nós devemos orar, porque Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia, clamam a Ele à noite, que esperam, que confiam, que perseveram, que persistem em buscá-lo. Salmo 62, verso de número 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Espera somente em Deus. Então, a espera. Orar também é esperar. Aguardar o plano de Deus. Aguardar a resposta de Deus. É como o Salmo 40. Além de ele clamar, ele esperou com paciência do Senhor. Então nós precisamos clamar, precisamos confessar e precisamos também aprender a esperar o agir de Deus. Esperar Deus agir. A própria Bíblia diz, humilhar-nos diante da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo oportuno, hoje exaltará, no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado para cada propósito, para cada coisa debaixo do céu. Então, nós devemos aprender a esperar em Deus, a confiar em Deus, a crer em Deus, a permanecer em espera diante de Deus. Porque quem espera, confia, não é? Quem espera em Deus, confia. E quem confia em Deus, a Bíblia diz em Isaías 40, renovará suas forças. Quem confia em Deus, a Bíblia diz, não será confundido. Quem confia em Deus, a Bíblia diz, Salmo 125, será como um monte de Sião, que não vão se abalar, mas que permanecem para sempre. Quem confia no Senhor é bem-aventurado, diz Jeremias 17. Bendito é o varão que confia no Senhor, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dará fruto na estação própria, não vai murchar suas folhas, e tudo que ele fizer, Deus o abençoará. Por quê? Porque espera em Deus, confia em Deus. Então, nós devemos confiar e esperar em Deus. Por que adianta eu orar e não esperar? E não confiar? Tem muita gente que ora, mas não confia em Deus, não crê que Ele pode agir. Bartimeu, além de ele orar e clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou certo, Senhor Jesus. Tem misericórdia dele, ele clamava, mas a multidão mandava ele ficar lá. O que ele fazia? Ele continuava esperando, e clamando cada vez mais, esperando que Jesus ia atender a sua oração, ia o curar da sua cegueira. Então nós precisamos aprender a esperar em Deus, a clamar, a confiar no poder de Deus em nossa vida. Tiago capítulo 5 diz, a oração feita por um justo tem muito poder, pode muito em seus efeitos, tem muita eficácia. Então a nossa oração ela tem eficácia, ela tem resultados, desde que aprendamos a esperar com paciência no Senhor. Salmo 62, verso 8. O próprio capítulo vai dizer assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então devemos derramar diante de Deus o nosso coração. Derramar a nossa ansiedade. A Bíblia diz em Filipenses, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então devemos aprender a derramar nosso coração diante de Deus. O exemplo clássico disso na Escritura é 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Vai nos contar a história de Ana, Eucana e Penina. Quem são esses? Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha nenhum filho. E pelo fato dela não ter filhos, ela era humilhada por Penina. Porque na tradição judaica era uma maldição não ter filhos. Era considerada uma pessoa maldita, então ela não poderia ter filhos, então ela era humilhada por Penina, diz a Bíblia. E aquela mulher, ela
foi até o templo e ela derramou perante o altar de Deus a sua oração. E ela orou e derramou ali seu coração diante de Deus de uma maneira tão grande que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Por que ele achou isso? Porque ela estava ali de joelhos, estava clamando, a sua boca mexia, mas não saía nenhuma voz. As suas lágrimas rolavam pelo rosto, e o sacerdote ele falou: mulher, você está embriagada? Você teve a coragem de estar aqui no templo embriagada? Aparte de ti o vinho. E aquela mulher diz: não, Senhor, a tua serva não está embriagada, mas ela está amargurada de coração. E eu estou aqui lançando os meus cuidados ao Senhor. Então o sacerdote ele disse para ela: vai em paz, mulher, e o Deus de Israel te conceda aquilo que você está pedindo. E o que ela está pedindo? Deus, me dê um filho. E quando ele estiver moço, eu vou devolver ao Senhor para ele servir ao Senhor. Então nasce um jovem chamado Samuel, um homem que se tornou um dos grandes profetas da história de Israel, da história do Antigo Testamento. Um homem que falava com Deus, um profeta confirmado de Deus. Foi ele que ungiu Saul, foi ele que ungiu o rei Davi como rei de Israel. Um homem extremamente capacitado por Deus, que orava e Deus respondia, Deus falava. Certa feita Samuel orou e Deus respondeu com trovoada. Tamanha era a vida de oração e intimidade que aquele homem tinha. E não ficou só nisso não. Além de Deus ter dado esse filho que ela queria, Deus deu mais filhos e filhas para ela. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, o que nós aprendemos com essa história? O que nós aprendemos com esse tipo de oração? Derramar o nosso coração. Se temos que lançar os nossos sonhos, nossos desejos, até o trono de Deus, se for de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, para agradar a Deus, para o bem da nossa alma, Deus fará, pois a Bíblia diz em Provérbios: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então nós devemos orar e derramar diante de Deus o nosso coração. Ana derramou o coração dela, uma mulher simples, uma mulher humilde, não era sacerdote, não era profetisa, era uma simples mulher que tinha um sonho de ter um filho. O sonho dela era ter um filho. E ela orou e Deus lhe respondeu. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que a história dele é mais ou menos igual. A mãe dele não podia ter filhos. E ela tinha um sonho de ter filhos. Então ela começou a clamar a Deus. E Deus ouviu a oração dela. E nasceu este homem de Deus. Hoje ele está já na faixa dos 50, 60 anos e prega. E é um homem usadíssimo por Deus. Até a televisão está pregando, não sei se o pastor já viu. Acho que passa 15 para meio-dia o programa dele, não sei se é de sábado ou domingo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, da presbiteriana. Então, um homem ali que foi fruto de um sonho de uma mãe. Que aquela mulher orou e Deus abriu o ventre dela, abriu a mão dela. A mesma coisa é Isaac. Eu já disse que a mulher de Isaac não podia ter filhos. Então Isaac clamou a Deus, Deus abriu o ventre da sua mulher Rebeca. Então, a oração ela é fundamental. Devemos derramar no nosso coração. Por isso eu falo para os irmãos que a oração ela pode ser feita com jejum. Você pode misturar a sua oração com jejum, misturar a sua oração com palavra de Deus, misturar a sua oração com fé, misturar a sua oração com louvor, com agradecimento, misturar a sua oração com lágrimas. Com lágrimas. Misturar a sua oração. Por quê? Porque aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus conhece as nossas lágrimas. Quando nós oramos e cai alguma lágrima dos nossos olhos, não tem nenhum homem do mundo, uma mulher, qualquer um, que consegue interpretar a lágrima. Amém. Por que ela está caindo? Mas Deus sabe. Quando a lágrima é de dor, é de alegria, é de sofrimento, é de desespero, ou até uma lágrima de crocodilo falso. Porque até na Bíblia existe a lágrima do crocodilo. Esaú diz a Bíblia que buscou em lágrimas o arrependimento, mas não teve a oportunidade. Por quê? Porque não foi sincero, não foi no tempo oportuno. Então, nós devemos aprender a derramar nosso coração, nossas queixas perante o Senhor. Orando, não murmurando, mas orando. Outro tipo de oração que é interessante na Bíblia é a lamentação.
Depois do livro de Jeremias, tem um pequeno livro que ele escreveu, chama-se Lamentações de Jeremias. Naquele livro, ele lamenta porque a sua cidade foi queimada, foi destruída, foi uma lamentação. Então, nós nos lamentarmos desse Deus não é pecado, o pecado é murmurar. Assim Jeremias se lamentou pela maldade, pela queda do seu povo. Então, quando nós se lamentamos, derramamos o nosso coração diante de Deus pelo pecado, talvez, das pessoas que trabalham conosco, que moram conosco, que estão no nosso caminho, que nós conhecemos, Deus com certeza está disposto a ouvir. A oração de intercessão. Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó, capítulo 42, verso 10. Aleluia. A oração de intercessão. Jó 42, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então, nós temos a oração de intercessão. O que é intercessão? É você se colocar diante de Deus em favor de outra pessoa. Isso é intercessão. E foi isso que Jó fez. Jó se colocou diante de Deus para orar pelos seus amigos, para que Deus os perdoasse. A oração de intercessão. E a Bíblia diz que essa oração, ela é agradável a Deus. Orai uns pelos outros para que sareis. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5. Então, nós fazendo assim, nós estamos sarando, Deus está sarando a nossa vida, sarando as nossas enfermidades, está nos dando vigor, renovando as nossas forças. E Jó, não somente isso, mas até materialmente Deus o abençoou. Quando ele intercedia pelos seus amigos, a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó e lhe deu tudo em dobro o que antes ele possuía. Naquele momento de oração, naquele momento que Jó parou de preocupar com a sua situação e começou a preocupar com a situação dos seus amigos, foi nesse momento que Deus virou o seu cativeiro. Então, quem sabe, muitas das vezes, nós precisamos tirar mais os olhos de nós mesmos, tirar mais os olhos das nossas necessidades pessoais e orarmos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos colegas de serviço, pela nossa vizinhança, por esta cidade, por este Brasil e por este mundo, pelos missionários. É assim que Deus age, através da intercessão, da oração a qual nós vamos interceder pelo povo, interceder pelas pessoas. Enquanto Jó intercedeu pelos amigos dele, a Bíblia diz que Deus virou o seu cativeiro, Deus virou a sua vida. Efésios capítulo 6 vai falar de intercessão também. Efésios capítulo 6, verso 18, 19, 20. Paulo vai pedir oração para ele. Paulo, o homem que viajou por todo o Império Romano, o homem que ressuscitou mortos, o homem que fez maravilhas em nome de Jesus. Agora ele vai pedir oração. Olha o que ele vai pedir. Efésios 6, verso 18 ao 20. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então Paulo está pedindo oração pela igreja de Éfeso, para quê? Para que Deus o usasse para pregar o Evangelho no meio das cadeias. Então ele está pedindo oração para a igreja de Éfeso, para que eles intercedessem por ele. Para quê? Para que ele pudesse pregar com confiança, quando ele abrisse a sua boca, pregar o Evangelho
do Senhor nas cadeias, tanto espirituais como literais, pois ele estava preso. Então, ele pedia que a igreja intercedesse por ele. A Bíblia diz que Pedro, o apóstolo, foi preso. O que a igreja fez? Ela orava, ela intercedia por ele. Qual era a oração da igreja? Deus, livra Pedro daquela prisão. E a Bíblia diz que Deus responde àquela oração, àquela intercessão, e livra o apóstolo da prisão. Então, a oração intercessória, ela é importante, onde nós vamos orar. O maior intercessor foi Jesus. Jesus estava na cruz e estava orando pelos seus inimigos. Ele diz assim: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Intercedendo por aqueles que estavam ali na cruz. Estevão estava sendo apedrejado. Ele diz assim: Pai, não lhes impute este pecado. Perdoa eles esse pecado. Não coloque no crédito deles esse pecado. Ele estava orando e intercedendo. Olha só que interessante. Jó orou pelos seus amigos, intercedeu pelos seus amigos. Paulo pediu oração de intercessão por ele, para que ele pregasse o evangelho com ousadia. Pedro recebeu a oração intercessória da igreja. Jesus intercedeu pelos pecadores. Agora Estevão, olha que interessante, Estevão está sendo apedrejado e ele ora e intercede pelos seus inimigos. Então, a oração intercessória, irmãos, ela abrange a todas as almas. Tanto sejam nossos amigos, como sejam nossos piores perseguidores. Da mesma forma, nós devemos orar por eles. Por isso Jesus disse em Mateus: orai pelos que vos perseguem. Não amaldiçoeis, mas orai por eles. Abençoai a eles. Essa é a marca e a característica de um filho de Deus, a oração intercessória. A oração de petição, Salmo de número 20, versículo 5. Salmo de número 20, versículo 5. Salmo de 20, versículo 5. Versículo 5 diz assim: nós nos alegramos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições, tuas orações, aos teus pedidos. Que Deus possa atender aos teus pedidos, às tuas orações de pedidos. Essa aqui não precisa nem explicar muito. O que é um pedido? É você orar a Deus por uma necessidade individual, particular que você tem, e você vai pedir para Ele que Ele te ajude, que Ele te abençoe, se é porta de emprego para que te abra, se é enfermidade para que seja curada, se há algum problema na família para que seja resolvido. É um pedido que você vai fazer, em especial para Deus. Então, esse é a oração de petição. E qual é a limitação da oração? Existe limite de oração de pedido? Pela Bíblia não existe. Não existe limite de oração, nem limite de pedido. Não é igual ao banco, você tem um cartão de crédito, pode gastar tanto, depois acabou. Deus não é assim, é ilimitado. O trono da graça é ilimitado para nós pedirmos e orarmos quanto tempo que nós precisarmos, e Ele nos atenderá conforme a sua santa, poderosa e maravilhosa vontade. É ilimitado. Por que a oração tem poder? Propriamente dito, porque ela tem poder. Não é a oração que tem poder, se nós pararmos para pensar, mas é o Deus que está por trás dela que tem poder e responde a ela. Porque a oração não tem poder por si só. Se você orar para algum homem, para algum santo, para qualquer coisa, não terá poder. Só tem poder quando é orado em nome de Jesus ao Pai. E isso baseado na palavra de Deus. Aí então a nossa oração terá poder. Por que terá poder? Porque Deus a responderá. Deus fará milagres e maravilhas para responder a nossas orações. E por último, oração de agradecimento. Deixa eu ver se eu acesso esse versículo mesmo.
Salmo de número 95, verso 2. Diz assim, a oração de agradecimento, a ação de graça, diz assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Apresentemos diante dele com louvores, com ação de graça, com agradecimento pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele é. O agradecimento ele é muito importante, mas por que ele é importante? Agradecer a Deus pelo que ele fez, porque mostra que nós somos gratos a ele. Isso mostra. E é importantíssimo por quê? Porque quem não tem um coração grato nunca vai dar valor para Deus, nem para o que ele fez e está fazendo. Exemplo disso é Israel. Israel, em vez de agradecer a Deus, ele sempre murmurava. Em vez de ele agradecer pelos milagres, eles reclamavam. O que aconteceu? Não entraram na terra prometida, não foram salvos. Por quê? Por causa da ingratidão. A mesma coisa no Novo Testamento. Jesus fazia maravilhas, milagres, e a multidão não agradecia, não dava a sua vida para ele. Então o que aconteceu? Aquela multidão perdeu a sua salvação. Os 10 leprosos, a Bíblia diz que os 10 leprosos foram curados. Deus curou 10, mas somente um voltou para agradecer a Deus. Então, essa é a situação da humanidade. A humanidade, ela cada vez mais é egoísta, cada vez deseja mais, quer mais, e não agradece pelo que tem. Então, por isso, uma das características básicas da oração é a ação de graça, é agradecimento, é gratidão pelo que Deus faz, pelo que Deus é. A própria oração do Pai Nosso nos ensina a agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. A oração de gratidão pode ser feita quando nós acabamos de comer ou antes de comer. Agradecer a Deus pela refeição, pelo copo de água, por esta igreja, pela minha vida, pela vida do pastor. Agradecer a Deus pelo emprego, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Como diz aquele hino da harpa, conta as bênçãos, dize-as quantas são, vem dizê-las todas de uma vez, e será surpreso o quanto Deus já fez. Então, se você for orar e começar a pensar, o que Deus já fez na minha vida? Eu não vou pedir nada agora, eu vou pensar no que Ele fez. Aí você vai pensar. E as coisas que você vai se lembrando, você vai agradecendo. E à medida que você vai agradecendo, você vai se fortalecendo, você vai se alegrando. Você vai vendo que se Deus te ajudou no passado, vai te ajudar hoje. Se Deus te operou no passado, Ele não mudou, Ele vai operar hoje. Ele vai te fortalecer hoje. Então, por isso é bom nós agradecermos a Deus. Nós nos lembrarmos do que Ele já nos fez e termos um coração grato, feliz e alegre diante de Deus. A oração com ação de graça. Para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Até pelo teu dedo, agradeça a Deus. Porque tem gente que não tem esse dedo. Até pelo cabelo, porque tem gente que não tem esse cabelo. Até pelos teus olhos, porque tem gente que não enxerga. Pela tua língua, porque tem gente que não fala. Pelos teus pés, porque tem gente que não anda. Por você estar sentado aqui, porque tem muita gente que ou está no cemitério, ou está numa cadeia, ou está numa UTI. Percebeu já? De cantarabachura e de cantaramanai. E se for ver, acho que essa é a principal oração do agradecimento. Porque se nós conseguíssemos agradecer a Deus mais, nós iríamos reclamar menos. Iríamos ser menos desanimados, menos enganados pelo diabo. Por quê? O que causa essa insatisfação no mundo, sabe o que é? A ingratidão, a falta de agradecer. Porque aquele que tem quer mais ainda. Aquele que tem bastante quer mais ainda. E assim o homem vai continuando. Tem uma coisa, quer mais outra, e vai querendo mais, e vai querendo mais, e não agradece o que tem. Essa é a condição do homem natural, do homem que não foi
regenerado, que não nasceu de novo, ele não quer e não pode agradecer a Deus. Ele não tem gratidão para com Deus. E aí uma coisinha na vida acontecer, ele já vai reclamar, já vai murmurar, já vai blasfemar, não conheceu nada do que é Deus. Jó, quando ele perdeu tudo, ele agradeceu a Deus. Ele glorificou a Deus. Então, a oração de gratidão alegra o coração do Criador. Quando aquele leproso vem até Jesus, agradecê-lo, Jesus fala, mas cadê os 9? Eu não curei 10, por que só voltou você? Cadê os outros 9? Foram embora. Ele disse para aquele samaritano, vai em paz, porque a sua fé te salvou. 10 foram curados, somente um voltou para agradecer a Deus. Olha a matemática aí. 100% foram curados, somente 10% voltou para agradecer a Deus. 1000 pessoas foram curadas, somente 100 voltaram. E essa situação eu creio que piorou ainda mais nos dias de hoje, pois a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Então, as pessoas já não querem mais agradecer a Deus. Elas querem cura, querem orar, querem pedir, querem encher o céu de pedidos, querem resposta, querem milagre. E quando esses acontecem, elas não agradecem. Elas viram as costas para Deus e continuam vivendo a sua vida de acordo com aquilo que elas querem, que o seu coração egoísta deseja. Então, esse não é o tipo de oração que agrada a Deus. A oração que agrada a Deus é nós pedirmos e quando Ele fazer, nós se lembrarmos dEle, agradecermos a Ele e usarmos o que Ele nos deu para a sua glória, para o seu louvor, para o bem nosso, o bem do próximo, para o amor a Deus e para o amor ao próximo. Do contrário, tudo será bom, como diz a Bíblia. Né? Vamos colocar em pé a coração nesta noite, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Nos ensina a orar, a confessar o nosso pecado, nos ensina a clamar, nos ensina a esperar, nos ensina a interceder, nos ensina a derramar o nosso coração, nos ensina a se converter nos bons caminhos, a se humilhar diante do Senhor, a orar com gratidão, com ação de graças. Nos ensina, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a pedir, meu Deus. Paulo disse em Efésios, por esta causa eu me coloco de joelhos. Quando aquele homem se colocava de joelhos para orar, ele orava, ele confessava, ele agradecia, ele pedia, ele derramava o seu coração, tudo misturado, Senhor. E essa deve ser a nossa oração, deve ser uma mistura de todas essas coisas, meu Deus, para que possamos cada vez mais crescer diante do Senhor. É o que pedimos a Ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.